Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui no segundo dia dessa série de mensagens falando sobre a volta de Jesus. Ontem falamos sobre uma exclamação, um clamor de Jesus em relação a Jerusalém. E eu creio que eu e você, nós somos o Jerusalém espiritual do Senhor. Aqueles que o Senhor tem salvado para realmente servi-lo com inteireza de coração, com dedicação, com força, com vontade. O Espírito Santo tem te alcançado para isso. E eu quero ler com você o que está em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós vamos parar por aqui e vamos meditar um pouco nessa palavra. Essa semana nós tiramos para pensar um pouco sobre a volta de Jesus. Os sinais que marcam a volta de Jesus, cada dia estão mais consistentes. De maneira que, quando você recebe alguma notícia, parece estar palpável. É como se você andasse pela Bíblia, lembrando e vendo tanta coisa que está registrada, acontecendo de maneira literal, todos os dias. E isso em diversos termos e em diversos temas. Mas vamos lá, Jesus saindo do templo. Que templo era esse? O templo onde o povo judeu ia para sacrificar a Deus, para oferecer as suas ofertas em favor do seu pecado, para serem perdoados. Era lá que Deus havia escolhido para fazer habitar o seu nome. Hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. Então nós vivemos em uma época muito superior, porque o sacrifício de Jesus trouxe esse benefício para mim e para você. E está escrito aqui que, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam admirados, porque era algo que trazia orgulho para o povo judeu. Era uma marca. O templo que foi construído por Salomão e depois precisou ser reedificado. Então você percebe que o povo judeu tinha aquele templo como algo que marcava exatamente a sua devoção, a sua história. Nós podemos lembrar até de Davi, quando ele desejou construir o templo, e Deus disse para ele: você derramou muito sangue, por isso você não vai poder construir esse templo. Mas o teu filho, Salomão, esse sim eu escolhi para construir esse templo. E Davi amava tanto o Senhor, e ele queria tanto aquilo,
que ele prepara uma oferta que foi usada na construção do templo do Senhor, mesmo com Davi já não estando mais entre nós, mesmo tendo partido para a glória. Então, o templo era algo que trazia motivo de orgulho para o povo judeu. Aquilo ali falava da história deles, da trajetória deles, da devoção deles. E os discípulos estavam mostrando a estrutura, mostrando a arquitetura, maravilhados com tudo aquilo que estavam vendo. E Jesus olha para eles e diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, ele disse: vocês estão vendo essa construção? Vocês estão vendo esse templo? Esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Como eu disse no vídeo de ontem, Deus, ele é um Deus que conhece todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, eu estou dizendo de todas as coisas mesmo. Para ele não existe novidade. Para ele não existe algo que o deixe surpreso. Qualquer coisa que acontece não pega Deus de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas. O futuro para ele é como ontem para nós que já se foi. E quando ele viu aquelas construções que os discípulos estavam mostrando para ele, ele já trouxe uma revelação para os seus discípulos, dizendo: esse templo será destruído. Esse templo será completamente destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, Israel é invadido. Uma grande destruição acontece, o povo judeu é disperso. O templo é destruído, não ficando pedra sobre pedra. O Estado de Israel é completamente extinto, deixando então de ser uma nação a partir dali. Jesus já via essa situação. E ele traz essa revelação para os seus discípulos. E no versículo de número 3, está escrito assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Presta atenção, quem é discípulo de Jesus, eu estou falando de discípulo de verdade. Eu não estou dizendo um seguidor de meia boca. Eu não estou dizendo daquele que é simpatizante ao Evangelho. Eu não estou dizendo daquela pessoa que serve a Deus por conveniência. Eu vou servir a Deus para Deus abrir uma porta para mim. Eu vou servir a Deus para Deus me curar. E depois que tudo isso acontece, não quer nem saber mais de Deus. Eu estou dizendo de discípulo. Discípulo é aquele que está pronto para aprender. É um aluno. Aquele que está pronto para caminhar com o mestre durante toda uma jornada, aprendendo dia após dia, tendo realmente curiosidades para discernir os tempos, para discernir o momento em que está vivendo, como nesse momento que nós estamos vivendo. Nós somos uma geração profética. Nós fazemos parte de um momento muito forte no quesito espiritual, de grandes acontecimentos. E somente quem é discípulo está sensível nesse momento, porque aqueles que não são discípulos não estão preocupados, estão tocando a vida de qualquer forma. Para eles é mais uma coisa que vem acontecendo, como tantas outras que já aconteceram, e está tudo normal, está tudo certo. Mas quando Jesus voltar, os seguidores que não são discípulos
com certeza irão chorar amargamente. Então os discípulos desejam conhecer mais. Eles se aproximaram de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Pastor, eu sou discípulo de Jesus. Então se aproxime de Jesus. Como que eu vou me aproximar de Jesus? Buscando a presença dEle, orando, lendo a sua palavra, se entregando inteiramente e verdadeiramente ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida. Não existe um ser humano sequer na face da terra em que Deus não tenha um plano na vida dele. Todos nós nascemos com um propósito. E se você é discípulo de Jesus, você precisa se aproximar dele. Eles se aproximaram de Jesus em particular. Em particular, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. Você precisa estar mais perto, mais próximo. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Essa pergunta, ela é muito importante para o desfecho de todo o nosso conteúdo, daquilo que iremos conversar nos próximos vídeos. Porque há muita gente que lê isso aqui e esquece exatamente de todo o versículo e concentra apenas em um único ponto. Na verdade, eles pedem informações, eles pedem sinais sobre 3 momentos. Primeiro, quando sucederão estas coisas? Que coisas essas? A destruição do templo, que ele havia dito, porque hoje para nós não é novidade. Nós sabemos pela história que o templo foi destruído, mas para eles era uma palavra de revelação. Eles estavam vendo o templo erguido, de pé. Então, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá que o Senhor estará voltando? E da consumação do século e do fim de tudo isso. Então eles pedem sinais sobre 3 tempos. Primeiro, a destruição do templo. Segundo, da vinda de Jesus. E terceiro, do fim de todas as coisas. Tomara que você esteja ligado, porque quando nós entendemos essas 3 questões de Mateus 24, então percebemos que muita coisa do que está escrito e que já aconteceu não depende de outras coisas que foram ditas, mas que estão ligadas ao fim de todas as coisas. Jesus está mais perto de voltar do que você imagina. E tomara que você esteja pronto para esse momento, para encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora. O Senhor sabe, meu Deus, o que se passa nessa mente, o que permeia este coração. O Senhor sabe muito bem se esse homem e essa mulher é verdadeiramente um discípulo ou não. E eu peço ao Senhor, forja neste coração um coração temente ao Senhor, um coração que deseja a Tua palavra, um coração que queira realmente Te buscar, se entregar verdadeiramente diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua vontade. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo,
compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho e não perca o vídeo de amanhã. Eu tenho certeza que o Senhor trará temor e tremor ao seu coração para buscar cada vez mais a presença dEle. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.